Meu próprio filho, aquele que eu carreguei no colo e por quem passei noites em claro rezando quando tinha uma febrezinha qualquer, acabou de girar a chave do lado de fora. O som daquele ferrolho de ferro, um estalo seco e definitivo, ecoou pelas paredes frias e úmidas do porão como se fosse o disparo de uma arma. Eu senti o corpo do meu marido, o Alberto, tremer violentamente ao meu lado. Ele ainda está muito fragilizado por causa do AVC leve que teve há poucos meses, e o pânico nos olhos dele me cortou o coração com mais força do que qualquer faculdade que eu pudesse ter perdido. Rafael, o meu único filho, gritou através da madeira grossa da porta que aquele casarão agora pertencia a ele e a Patrícia, e que só sairíamos dali quando entendêssemos que nosso tempo de mandar já tinha acabado. Enquanto o Alberto soluçava baixinho, tentando buscar um ar que parecia não querer entrar nos pulmões dele, eu o segurei com força e sussurrei bem pertinho do seu ouvido. Calma, meu amor. Respira. Eles não sabem o que está escondido atrás dessas pedras. Sentar naquele chão de cimento frio, cercada por caixas velhas e o cheiro de mofo de décadas, me fez perceber como a vida pode dar voltas cruéis. Esta casa, uma construção antiga com paredes de pedra e janelas altas que eu sempre fiz questão de manter brilhando, era o nosso porto seguro. Eu e o Alberto construímos cada pedaço da nossa dignidade dentro desses muros. Ver o Rafael, que cresceu correndo por esses corredores, nos tratando como móveis velhos que precisam ser descartados, era uma dor que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas naquele momento de escuridão, com apenas um fiapo de luz vindo da fresta da escada, uma força que eu tinha guardado por 40 anos começou a queimar no meu peito. Eu não era apenas a dona Cecília, a senhora de 70 anos que fazia bolinhos de chuva e cuidava do marido doente. Eu era a mulher que, muito antes de ser mãe, aprendeu que o silêncio é a arma mais poderosa de uma mulher. Sabe, eu estou contando isso para vocês hoje porque sei que muitas de nós, mulheres que já passaram dos 60, às vezes nos sentimos invisíveis dentro das nossas próprias famílias. Parece que, de repente, nossas vozes perdem o peso e as pessoas acham que podem decidir por nós. Se você está ouvindo a minha história e sente que algo assim está acontecendo na sua vida, ou se você simplesmente acredita que a justiça tarda, mas não falha, eu queria te pedir um favor do fundo do meu coração. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha. Isso ajuda muito a nossa comunidade de mulheres maduras a ganhar voz e a mostrar que a gente ainda tem muita lenha para queimar. E conta aqui nos comentários, de qual cidade você está ouvindo o meu relato. Eu adoro saber até onde a minha voz está chegando. Agora deixa eu continuar, porque o que aconteceu naquela noite no porão foi só o começo de uma reviravolta que o meu filho jamais poderia imaginar. Tudo começou a mudar de verdade na nossa rotina há cerca de 2 anos, quando a Patrícia, a esposa do Rafael, sugeriu que eles se mudassem para cá com o pretexto de cuidar da gente. No início, parecia um gesto de amor. Afinal, a casa é grande e com o Alberto começando a apresentar aquela lentidão típica da idade, eu achei que um pouco de movimento seria bom. Mas a Patrícia nunca foi uma mulher de afetos genuínos. Ela é o tipo de pessoa que entra em um cômodo e parece que a temperatura cai 10 graus. Ela começou trocando as minhas cortinas de linho por umas coisas modernas e impessoais, dizendo que a casa precisava de uma cara nova. Depois, os meus vasos de flores que eu cuidava com tanto carinho foram parar no fundo do quintal porque atacavam a rinite dela. O Rafael, meu filho, sempre foi um homem influenciável, mas eu nunca pensei que ele chegaria ao ponto de se tornar um estranho para mim. Quando o Alberto teve o primeiro episódio de confusão e o médico confirmou o AVC isquêmico, a pressão começou. Eles não queriam mais apenas morar aqui. Eles queriam o papel. Mãe, é por segurança, o Rafael dizia, evitando me olhar nos olhos enquanto tomava o café que eu mesma tinha passado. Se acontece alguma coisa com você e com o pai, o inventário vai comer metade da casa. Passa para o meu nome agora como doação. A gente faz um usufruto e nada muda. Mas eu sabia que tudo mudaria. Eu via o jeito que a Patrícia olhava para a prataria da minha mãe como se estivesse catalogando o que ia vender primeiro. Naquela manhã que antecedeu o nosso cárcere, o clima estava pesado como uma tempestade que se recusa a cair. Eu acordei cedo para preparar o mingau do Alberto,
o único alimento que ele conseguia engolir sem se engasgar muito. A cozinha, que sempre foi o coração da minha casa, parecia um território ocupado. A Patrícia estava lá, impecável no seu conjunto de ginástica caro, tomando um suco verde e digitando freneticamente no celular. Ela nem se deu ao trabalho de me dar bom dia. Quando eu comecei a mexer a panela, ela soltou um suspiro de impaciência, um som que ela usava para me lembrar que a minha presença ali era um incômodo. Cecília, ela disse, sem tirar os olhos da tela. O Rafael já falou com o advogado, os papéis da transferência estão prontos. A gente só precisa que você e o seu marido assinem hoje à tarde. Vai ser mais fácil para todo mundo, inclusive para vocês, que não vão mais ter que se preocupar com IPTU e manutenção. Eu continuei mexendo o mingau, sentindo o vapor quente no meu rosto. Eu respondi com a voz mais calma que consegui reunir. Patrícia, esta casa é o sustento e a memória da minha vida. Eu e o Alberto decidimos que nada será assinado agora. Quando chegar a hora, a lei cuidará de tudo. Ela finalmente levantou os olhos, e o que eu vi ali foi um brilho de desprezo puro. Vocês estão sendo egoístas, sabia? O Alberto mal sabe o nome dele metade do dia, e você fica se apegando a tijolos. O Rafael tem planos, ele quer investir, e essa casa é o capital que ele precisa. Eu não respondi mais nada. Levei a bandeja para o quarto, onde o Alberto me esperava com aquele olhar doce e perdido. Eu sabia que a tempestade tinha chegado, mas eu não imaginava que eles seriam capazes de tamanha crueldade. Pouco depois do almoço, o Rafael entrou no nosso quarto. Ele não era mais o filho que eu conhecia. Parecia um cobrador de dívidas. Ele tentou ser gentil no começo, mas quando percebeu que eu não cederia, ele explodiu. A discussão escalou e a Patrícia do corredor começou a gritar que eles estavam sacrificando a vida deles para cuidar de dois velhos teimosos. Foi então que o Rafael me segurou pelo braço. Não foi com força excessiva para machucar a pele, mas foi com uma autoridade que me deu náuseas. Vamos lá embaixo, mãe. Você e o pai precisam ver uma coisa no porão antes da gente finalizar essa conversa. O Alberto, confuso, foi sendo guiado pela Patrícia. Assim que descemos os degraus de madeira rangentes e entramos naquele espaço sombrio, eles recuaram e bateram à porta. O som da tranca foi como um tapa na minha cara. Pensem bem, o Rafael gritou lá de cima. A gente vai sair para jantar e quando voltarmos, eu quero essas assinaturas nos documentos. Ou vocês aceitam a nossa ajuda, ou vão descobrir como é difícil viver sem o apoio de ninguém. E assim, ficamos nós dois no escuro. O Alberto começou a chorar. Um choro sofrido, de quem se sente traído pelo próprio sangue. Eu o levei até um banco de madeira que meu pai tinha construído há muitos anos. Limpei o pó com a minha própria saia e fiz ele se sentar. A umidade do porão começou a penetrar nos meus ossos, mas a minha mente estava a 1000 por hora. Eu precisava que ele se acalmasse para que eu pudesse fazer o que tinha que ser feito. Eu olhei para as paredes de pedra daquela fundação, pedras que tinham sido assentadas em 1940, e comecei a tatear a parede do lado esquerdo, perto de onde ficavam as antigas ferramentas de jardinagem. Para entender por que eu não estava em pânico como o meu marido, eu preciso contar para vocês quem era a Cecília antes de se tornar a vovó, que todos conheciam. Eu nasci em uma família muito simples, mas sempre tive uma vontade de ferro de não depender de ninguém. No final dos anos 70, eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia e contabilidade muito respeitado na cidade. O meu chefe na época era o Dr. Arnaldo, um homem de cabelos brancos e mãos firmes, que me ensinou mais sobre a vida do que qualquer escola. O Dr. Arnaldo dizia sempre: Cecília, uma mulher inteligente nunca mostra todas as cartas que tem na manga, nem para o marido, nem para os filhos. Naquela época, eu ganhava pouco, mas eu era econômica ao extremo. Eu via os processos passando pela minha mesa, via as valorizações de terras e as manobras legais que os poderosos faziam para proteger seus bens. Eu aprendi a ler contratos antes mesmo de saber cozinhar um arroz soltinho. Em 1982, apareceu uma oportunidade que ninguém queria. Um terreno grande na saída da cidade, que na época era considerado um brejo sem valor nenhum. O dono estava desesperado para vender por causa de uma dívida de jogo, e o Dr. Arnaldo me chamou num canto. Cecília, eu não posso comprar isso porque sou o advogado dele, mas você pode. Guarde cada centavo, compre esse terreno e esqueça que ele existe por 30 ou 40 anos.
vai ser a sua carta de alforria se um dia o mundo desabar sobre a sua cabeça. E eu fiz exatamente isso. Com as minhas economias e um pequeno empréstimo que o próprio Dr. Arnaldo avalizou, eu comprei aquela terra. Casei-me com o Alberto pouco tempo depois, um homem maravilhoso, trabalhador, mas que nunca teve o mesmo olhar estratégico que eu. Eu o amava demais para esconder coisas dele por maldade, mas o conselho do Dr. Arnaldo ecoava na minha mente. O silêncio é a sua proteção. Eu nunca contei para o Alberto sobre esse terreno. Eu pagava os impostos mínimos com pequenos trabalhos de costura que eu fazia à noite, sem que ele percebesse que aquele dinheiro tinha um destino certo. 40 anos se passaram. Aquele brejo hoje fica exatamente no coração da zona de expansão industrial e comercial da cidade. O que eu paguei, com o equivalente a alguns meses de salário, hoje vale milhões. Mas não era só o dinheiro. Eu sabia que para proteger esta casa onde moramos, eu precisava de provas legais de que ela não era o único bem da família e que eu tinha fundos para mantê-la sem a ajuda do meu filho. O contrato original de compra e venda, os comprovantes de quitação e, o mais importante, uma cláusula de blindagem patrimonial que o Dr. Arnaldo me ajudou a redigir anos depois, estavam todos guardados. O Alberto sempre achou que aquele canto do porão era só um lugar onde eu guardava algumas lembranças da minha mãe. Ele nunca teve curiosidade de mexer ali. Com o passar do tempo, eu cimentei levemente uma pedra que parecia solta, criando um nicho perfeito atrás da parede de sustentação. Naquela escuridão do porão, com o meu marido soluçando ao meu lado, eu tateei as ranhuras da pedra. Meus dedos, agora um pouco deformados pela artrose, reconheceram a textura familiar. Eu senti a poeira fria e comecei a puxar com a força que me restava. Cecília, o que você está fazendo aí no chão? O Alberto perguntou com a voz embargada. A gente precisa sair daqui. Eu estou passando mal, meu peito está doendo. Fica calmo, Alberto, eu respondi, mantendo o foco. Eu estou buscando a nossa liberdade. Só mais um pouco. A pedra finalmente cedeu. O som do atrito do granito contra o granito foi música para os meus ouvidos. Por trás dela, havia uma caixa metálica de biscoitos antiga, enrolada em um plástico grosso para proteger da umidade. Eu a puxei para fora com as mãos trêmulas. Dentro daquela caixa, não havia apenas papéis amarelecidos pelo tempo. Havia a prova de que o Rafael e a Patrícia tinham cometido o maior erro de suas vidas ao subestimar uma mulher que eles consideravam ultrapassada. Eu abri a caixa e tirei uma pequena lanterna de dínamo que eu também tinha deixado ali para emergências. Dei algumas cordas nela e a luz pálida iluminou os documentos. O Alberto se aproximou, curioso, os olhos arregalados por trás dos óculos grossos. O que é isso, Cecília? De onde veio essa caixa? Eu respirei fundo, sentindo o peso de 40 anos de segredo saindo das minhas costas. Isso, Alberto, é a razão pela qual nós nunca vamos ser expulsos desta casa. E é a razão pela qual o nosso filho vai aprender, da maneira mais dura, que o respeito não se ganha trancando os pais num porão. Eu comecei a explicar para ele, ponto por ponto, o que eram aqueles papéis. Contei sobre o terreno, sobre as valorizações e sobre o Dr. Vicente, o filho do Dr. Arnaldo, que hoje é um dos advogados mais influentes da capital e que, há 5 anos, me ajudou a atualizar toda a documentação sob sigilo absoluto. Eu mostrei para o Alberto que, tecnicamente, eu tinha meios de comprar aquela casa dele e de mim mesma 10 vezes se fosse preciso. Mas o mais importante era um documento assinado pelo Rafael anos atrás, quando ele nos pediu um empréstimo para abrir o primeiro negócio dele e, sem ler direito, assinou uma confissão de dívida que dava à casa como garantia reversa em caso de má conduta financeira ou tentativa de coação. Ele achou que era apenas um papel formal para o banco, mas eu, com a ajuda do Dr. Vicente, tinha garantido que aquilo fosse uma salvaguarda para nós. Nós ouvimos o barulho do carro voltando. O som dos saltos da Patrícia, estalando no piso de madeira acima de nossas cabeças, parecia o som de um carrasco se aproximando. Mas eu não sentia mais medo. Eu sentia uma calma fria, uma clareza que só a justiça pode dar. Eu guardei os documentos principais na minha blusa e deixei a caixa aberta propositalmente sobre o banco. Eles estão chegando, o Alberto sussurrou, agora com uma postura mais ereta, contagiado pela minha firmeza. Deixe que venham, eu disse.
A festa deles acabou antes mesmo de começar. A porta do porão se abriu com um estrondo. O Rafael estava lá, com um copo de uísque na mão e uma expressão de quem se sentia o dono do mundo. A Patrícia estava logo atrás, com um sorriso cínico e uma pasta de couro debaixo do braço. E então? O Rafael perguntou, a voz levemente arrastada pelo álcool. O frio ajudou vocês a pensarem? O advogado está vindo para cá agora mesmo. Vamos assinar isso e acabar com esse drama. Vocês podem continuar morando aqui, claro, mas no quartinho do fundo. A suíte de cima vai ser o meu novo escritório. Eu me levantei devagar, limpando o pó do meu vestido. Olhei diretamente nos olhos do meu filho, buscando algum vestígio do menino que eu criei. Mas só vi ganância. Rafael, eu disse, e minha voz saiu tão firme que ele chegou a dar um passo atrás. Você falou muito sobre segurança e sobre o futuro da nossa família hoje. Mas você esqueceu de uma coisa fundamental. Você não conhece a mulher que te deu a vida. A Patrícia deu uma risadinha nervosa. Lá vem ela com os sermões de antigamente. Rafael, não perde tempo. Mostra os papéis. Não haverá assinaturas, Rafael. Eu continuei, ignorando a mulher ao lado dele. Pelo contrário, quem vai assinar algo hoje são vocês. E não é um termo de doação. É um termo de desocupação imediata. O Rafael gargalhou, um som feio que ecoou pelo porão. Você está delirando, mãe. O porão te deixou confusa. Esta casa é o meu direito de herança. Herança é algo que se recebe depois da morte, meu filho. E eu e seu pai estamos muito vivos, eu disse, tirando o primeiro documento de dentro da minha blusa. Este aqui é o contrato de uma propriedade que eu adquiri há 40 anos. O valor de mercado dela hoje quita qualquer dívida imaginária que você acha que nós temos com você. E este outro aqui, bem, este você deve reconhecer a sua assinatura. Eu estendi o papel da confissão de dívida. O Rafael pegou o papel com desdém, mas à medida que lia, o seu rosto ia perdendo a cor. O copo de uísque tremeu na mão dele. Isso não vale nada, ele gaguejou. É um papel velho. O Dr. Vicente, que você deve conhecer pelas notícias, discorda de você. Eu respondi calmamente. Ele já está a caminho com uma liminar, e ele não vem sozinho. Nesse momento, o som de outro carro parando na frente da casa mudou completamente o ambiente. Eu sabia que era o Dr. Vicente. Eu tinha um botão de emergência no meu celular, que eu conseguia apertar discretamente enquanto o Rafael gritava com a gente antes de nos trancar. Era um sistema que o Vicente tinha instalado para mim justamente porque ele já suspeitava das intenções do meu filho. A expressão de triunfo na cara da Patrícia desapareceu, dando lugar a uma máscara de puro horror quando ela viu, através da pequena janela do porão que dava para a rua, as luzes de um carro oficial acompanhando o carro do advogado. — O que você fez, sua velha maluca? Ela gritou, avançando para cima de mim. Mas o Alberto, com uma força que eu não via nele há anos, se colocou na minha frente. — Não encosta na minha esposa, ele disse, a voz rouca mas carregada de autoridade. O Rafael caiu sentado num caixote, o papel tremendo em suas mãos. — Mãe, por que você nunca me contou do terreno? A gente podia ter sido sócios, a gente podia ter mudado de vida. Nós já tínhamos uma vida boa, Rafael, eu disse com uma tristeza profunda. Mas você e a Patrícia não queriam uma vida boa. Vocês queriam a nossa vida. Vocês queriam nos apagar para brilhar com o que não construíram. O segredo que eu guardei por 40 anos não era apenas sobre dinheiro. Era o teste final para saber se o filho que eu criei tinha um coração ou apenas um buraco negro no lugar da alma. E hoje, infelizmente, eu tive a minha resposta. Enquanto o silêncio atordoado do Rafael preenchia o ar úmido daquele porão, eu olhei para as mãos dele e vi o papel tremendo como uma folha seca ao vento. Naquele momento, passou um filme pela minha cabeça, uma jornada de 40 anos que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Para ele, eu era apenas a mãe que estava sempre na cozinha, a mulher que lavava suas camisas de marca e que nos últimos anos parecia um obstáculo para os seus planos de grandeza. Ele não tinha ideia de que cada tijolo desta casa, cada centavo investido na educação dele, tinha vindo de uma luta que ele jamais suportaria. Eu me lembro perfeitamente de 1982, o ano em que tudo começou. O Alberto tinha acabado de conseguir um emprego estável em uma metalúrgica, e nós tínhamos sonhos pequenos, mas honestos. Queríamos uma casa com um jardim onde pudéssemos ver nossos filhos crescerem.
Mas o mundo lá fora estava um caos. A inflação comia o nosso dinheiro antes mesmo de chegarmos ao mercado. Foi nessa época que o Dr. Arnaldo, no escritório onde eu trabalhava, me chamou para aquela conversa que mudaria o meu destino. Eu era apenas uma moça de 20 e poucos anos, com os cabelos presos num coque apertado e as mãos sempre manchadas de tinta de carimbo. O Dr. Arnaldo via em mim algo que nem eu mesma enxergava. Ele via uma resiliência que a vida me impôs desde cedo. Eu perdi meus pais muito jovem e tive que aprender a me virar sozinha, morando em quartos de pensão e contando cada moeda para pagar o ônibus. Cecília, ele me disse naquele dia, o Alberto é um bom homem, mas ele é do tipo que vive o hoje. Você precisa ser a pessoa que enxerga o horizonte. Compre aquele terreno. Não conte para ninguém. Deixe o mato crescer lá, mas saiba que debaixo daquele mato está a sua segurança quando as pernas falharem. Eu passei 10 anos pagando as prestações daquele terreno em segredo. Foram 10 anos em que eu não comprei um vestido novo, em que eu reformava meus sapatos com graxa e paciência, em que eu abria mão de qualquer luxo para que aquele boleto fosse pago. O Alberto achava que eu era apenas uma excelente administradora do lar, que conseguia fazer o salário dele render milagres, e eu deixava que ele acreditasse nisso, porque o ego de um homem naquela época era algo frágil, e eu queria que ele se sentisse o provedor. Mas, na verdade, a estrutura que segurava a nossa família era tecida por mim, nas madrugadas em que eu ficava acordada fazendo contas e planejando cada passo. Quando o Rafael nasceu, em 1985, eu prometi a mim mesma que ele nunca passaria pelas privações que eu passei. Eu queria que ele tivesse o melhor. E ele teve. Estudou nas melhores escolas, vestiu as melhores roupas. Mas talvez esse tenha sido o meu maior erro. Ao protegê-lo demais das arestas da vida, eu acabei criando um homem que achava que o mundo lhe devia tudo, sem que ele precisasse plantar uma semente sequer. Eu via o Rafael crescendo e se tornando cada vez mais parecido com esses jovens que medem o valor de uma pessoa pela marca do relógio. Eu me lembro de quando ele trouxe a Patrícia aqui pela primeira vez, há uns 10 anos. O Alberto ficou encantado. Ela era bonita, falava bem, parecia vir de uma família de posses. Mas eu, que passei a vida observando as nuances dos contratos e as entrelinhas das conversas no escritório do Dr. Arnaldo, percebi o perigo no primeiro jantar. Ela não olhava para o Rafael com amor. Ela olhava para esta casa como quem avalia uma mercadoria. Ela comentou sobre o valor do M2 no nosso bairro antes mesmo de elogiar o meu assado. Naquele dia, eu senti um calafrio na espinha. Eu sabia que, se um dia o Rafael se perdesse, seria pelas mãos daquela mulher. O tempo passou e as máscaras foram caindo devagar. Quando o Rafael decidiu abrir aquela empresa de consultoria financeira, ele veio até nós com um brilho de ambição que me assustou. Ele precisava de capital, de garantia. Pai, mãe, eu só preciso que vocês assinem um documento para eu conseguir o aporte no banco. É pura formalidade. O negócio é garantido. O Alberto, com o coração maior que o juízo, já estava pegando a caneta. Mas eu parei a mão dele. Eu disse ao Rafael que só permitiria que o Alberto assinasse se ele também assinasse um documento de salvaguarda que eu mesma redigi, com a ajuda do Vicente, o filho do Dr. Arnaldo. O Rafael riu de mim. Mãe, você ficou paranoica trabalhando naquele escritório de advocacia por tanto tempo. É tudo família. Mas eu fui irredutível. Ou ele assinava a confissão de dívida garantida por uma cláusula de usufruto vitalício e irrevogável para nós, ou não teria o apoio. Ele assinou com um ar de deboche, sem ler as letras miúdas que diziam que, em caso de qualquer tentativa de coação ou má-fé contra os progenitores, a dívida venceria imediatamente e ele perderia qualquer direito sucessório antecipado. Ele achou que eu era apenas uma velha chata. Ele não sabia que eu estava jogando xadrez enquanto ele ainda aprendia a mover os peões. E agora, ali no porão, vendo o desespero dele, eu senti uma mistura de triunfo e uma tristeza que me rasgava por dentro. É horrível ter razão quando a razão significa que seu filho é um traidor. Eu olhei para o teto de madeira, ouvindo os passos pesados lá em cima. Eram os passos da justiça chegando na forma de sapatos de couro bem polidos e a autoridade que a verdade carrega. Vocês acharam que eu era o elo fraco dessa corrente, não é? Eu perguntei, a voz ecoando pelas paredes de pedra.
Acharam que, porque eu sou uma mulher de 70 anos, minha mente tinha se tornado tão frágil quanto as minhas articulações. Mas cada dia que eu passei cuidando desta casa, cada dia que eu passei cuidando do pai de vocês, eu estava também vigiando o horizonte. Como o Dr. Arnaldo me ensinou. O Rafael tentou falar, mas a voz dele sumiu. Ele olhou para a Patrícia, buscando nela aquela arrogância que ela sempre exalava, mas ela estava ocupada demais tentando apagar mensagens no celular. Provavelmente falando com o seu próprio advogado ou tentando esconder rastro das manipulações que fizeram nos últimos meses para tentar desviar o dinheiro da aposentadoria do Alberto. Eles não eram apenas gananciosos, eles eram cruéis. Foi então que ouvimos a voz firme vindo do topo da escada. Rafael Andrade, aqui é o Dr. Vicente Arnaldo. A porta da frente estava aberta, e como eu sou o representante legal e procurador da sua mãe, tomei a liberdade de entrar com os oficiais. O Vicente desceu os primeiros degraus. Ele era a imagem cuspida e escarrada do pai, com o mesmo olhar penetrante que parecia ler a alma da gente. Ele trazia uma pasta preta debaixo do braço, a mesma pasta que guardava a liberdade que eu tinha planejado por 4 décadas. Mãe, o que é isso? O Rafael perguntou, a voz saindo num fio. Oficiais? Você chamou a polícia para o seu próprio filho por causa de uma discussão de família? Isso não é uma discussão de família, Rafael. O Vicente interveio, antes que eu pudesse responder. Isso é um cárcere privado seguido de tentativa de fraude e extorsão. Eu tenho em mãos os registros de áudio das últimas 2 semanas, captados pelo sistema de segurança que sua mãe me pediu para instalar, quando o senhor começou a pressionar pela transferência do imóvel. Nós ouvimos tudo. As ameaças veladas, a privação de medicamentos para o seu pai e o plano de vocês de interná-los em um asilo de 5ª categoria assim que a escritura fosse assinada. A Patrícia deu um grito, uma mistura de raiva e medo. Isso é invasão de privacidade. Vocês não podem fazer isso. Nesta casa, Patrícia, eu disse, dando um passo à frente. Eu sou a lei. Vocês se esqueceram de que, embora vocês morem aqui, o contrato de comodato que eu fiz vocês assinarem quando se mudaram dava a mim e ao Alberto o controle total sobre as áreas comuns e a segurança da propriedade. Vocês foram apenas hóspedes que abusaram da hospitalidade. E hoje, o check-out de vocês vai ser feito com escolta. O Alberto, que até então estava em silêncio, segurando minha mão, se levantou. Ele parecia ter rejuvenescido 10 anos. O medo tinha sido substituído por uma indignação santa. Eu te dei tudo, Rafael, ele disse, a voz trêmula mas clara. Eu trabalhei em turnos dobrados na metalúrgica para que você nunca soubesse o que era o cansaço. E você nos tranca aqui, no escuro, no frio, como se fôssemos animais? O Rafael caiu de joelhos no chão de cimento. O choro dele agora não era de arrependimento, era o choro de quem perdeu o jogo e sabe que não tem mais para onde correr. Ele tentou agarrar a barra da calça do Alberto, mas o meu marido se afastou com uma dignidade que me deu orgulho. O Vicente sinalizou para os oficiais, que começaram a conduzir o Rafael e a Patrícia para fora do porão. Nós subimos atrás deles, degrau por degrau. A cada passo que eu dava para fora daquela escuridão, eu sentia como se estivesse tirando camadas de chumbo do meu coração. Quando chegamos na sala, a luz do final da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar. A casa parecia estar respirando aliviada. Vocês têm 1 hora para pegar o que for estritamente pessoal, o Vicente anunciou, enquanto os oficiais observavam tudo. Roupas, documentos de identidade e itens de higiene. O restante das mobílias e eletrônicos que vocês compraram com o dinheiro desviado da conta dos seus pais ficarão retidos como garantia para o ressarcimento dos danos morais e materiais causados. Você não pode fazer isso, Vicente. Somos amigos de infância. O Rafael gritou do corredor. Éramos, Rafael, até o dia em que eu vi o que você estava fazendo com a mulher que meu pai mais respeitou nesta vida. Eu não estou aqui como seu amigo. Estou aqui como o braço da justiça da dona Cecília. Eu me sentei na minha poltrona de balanço, aquela que a Patrícia queria jogar fora porque não combinava com o decor. O Alberto se sentou ao meu lado, no sofá de veludo. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som frenético deles, jogando roupas em malas no andar de cima. Era o som do fim de uma era de opressão. Eu olhei para o Vicente e ele me deu um aceno discreto com a cabeça. Ele sabia o quanto tinha custado para eu chegar naquele momento. Ele sabia das noites em que eu ligava para ele chorando,
sem saber se teria força para levar o plano até o fim. Porque, por mais que um filho seja cruel, o coração de uma mãe sempre busca uma desculpa. Mas naquele dia no porão, a última desculpa tinha morrido. Dona Cecília, o Vicente se aproximou, falando baixo para que só eu e o Alberto ouvíssemos. O terreno já está com a proposta de compra daquela multinacional aceita. O valor vai ser depositado na conta blindada que criamos. Vocês nunca mais vão precisar se preocupar com uma conta de luz, com um remédio ou com quem vai cuidar de vocês. Vocês são donos do próprio destino. Eu fechei os olhos por um segundo e agradeci ao Dr. Arnaldo, onde quer que ele estivesse. A semente que ele me ajudou a plantar 40 anos atrás tinha se tornado uma floresta que agora nos protegia da tempestade. Enquanto o sol se punha, eu vi o Rafael e a Patrícia atravessarem o portão da frente, carregando apenas 2 malas cada um. Eles não olharam para trás. A Patrícia ainda tentava manter a pose, mas o Rafael caminhava com os ombros curvados, derrotado. Eles entraram no carro deles, que também seria retomado em breve, conforme o Vicente me explicou, por causa das dívidas ocultas que o Rafael acumulou no nome da nossa família, e sumiram na esquina. A paz que se seguiu foi algo que eu não conseguia descrever. Não era apenas o silêncio da casa vazia, era a paz de espírito de quem sabe que fez a coisa certa, por mais difícil que tenha sido. O Alberto encostou a cabeça no meu ombro. Obrigado por ter guardado aquele segredo, Cecília, ele sussurrou. Eu não sei se eu teria tido a sua força se soubesse de tudo antes. Você salvou a gente. Nós nos salvamos, Alberto, eu respondi, acariciando a mão dele. Agora, a gente vai finalmente viver nesta casa do jeito que a gente sempre quis. Sem medo, sem sombras e sem ninguém nos dizendo que o nosso tempo acabou. Mas a história ainda tinha mais um capítulo que eu precisava resolver. O dinheiro e a expulsão deles eram apenas a parte material. Eu precisava garantir que o que eles fizeram servisse de lição para que ninguém mais tentasse usar a velhice como uma arma contra nós. E o que eu fiz a seguir foi o que realmente selou o destino do Rafael em toda a cidade. Depois que aquele carro sumiu na poeira da rua e o silêncio finalmente se instalou, eu e o Alberto ficamos parados na varanda por um tempo que eu não saberia dizer se foram minutos ou horas. O sol já tinha se escondido e as primeiras estrelas começavam a aparecer, mas o ar daquela noite não estava mais pesado. Parecia que a casa tinha acabado de passar por uma cirurgia e agora estava na sala de recuperação, respirando devagar, se livrando daquela infecção que o Rafael e a Patrícia tinham se tornado. Eu sentia o braço do Alberto contra o meu, ainda um pouco trêmulo, mas a pele dele estava mais quente, com mais vida. Eu o levei para dentro, para a nossa cozinha, e a primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas. Eu queria que o vento da noite levasse embora o cheiro do perfume caro e enjoativo da Patrícia, que parecia impregnado até nas cortinas. Enquanto eu colocava a água para ferver, o Alberto se sentou na mesa de jacarandá, passando a mão na madeira, como se estivesse pedindo desculpas ao móvel por tudo o que ele tinha ouvido nos últimos meses. Ele me olhou e, pela primeira vez em muito tempo, o brilho de confusão nos olhos dele tinha sido substituído por uma clareza cortante. Cecília, ele disse, com a voz um pouco mais firme, como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que o filho que a gente amou tanto se transformou naquele estranho que nos trancou no próprio porão? Eu não tinha uma resposta simples para dar. A gente passa a vida tentando proteger os filhos das pedras do caminho e acaba esquecendo de ensinar que eles também precisam saber carregar o próprio peso. Eu sentei na frente dele e segurei suas mãos, aquelas mãos que tinham calos de décadas de trabalho pesado. Para eu explicar o que estava acontecendo agora, eu precisava mergulhar fundo nas memórias de quando este casarão era apenas um esqueleto de tijolos e esperança. Sabe, em 1982, quando eu comprei aquele terreno que hoje vale uma fortuna, o mundo era muito diferente. O Alberto trabalhava na metalúrgica e chegava em casa com o rosto sujo de graxa, mas com um sorriso que iluminava o bairro todo. Nós morávamos num puxadinho nos fundos da casa da minha tia, e cada centavo que a gente sobrava era destinado para o sonho de ter o nosso próprio teto. Eu me lembro de cada sacrifício. Eu me lembro de quando a gente decidiu que não ia comprar carne por 6 meses para conseguir pagar a primeira carga de cimento desta casa.
O Alberto vinha para cá nos finais de semana, e eu trazia o Rafael, ainda um bebezinho, e o colocava num carrinho de vime debaixo da sombra de uma mangueira enquanto a gente ajudava os pedreiros. Eu carregava tijolo, eu peneirava areia, eu fazia o almoço numa fogueira improvisada no meio do terreno. Cada canto desta casa tem o suor da nossa juventude. O Rafael cresceu vendo isso, mas parece que ele nunca sentiu o peso do que significa construir algo do zero. Para ele, a casa sempre esteve aqui, pronta, sólida, como se fosse um direito divino e não o resultado de 1000 renúncias. Naquela época, o Dr. Arnaldo, meu chefe no escritório, me via chegar cansada, com as unhas quebradas e o olhar exausto. Foi num desses dias que ele me deu o conselho que selou o nosso futuro. Cecília, ele disse, enquanto eu organizava os arquivos de uma partilha de bens terrível. Está vendo esses filhos brigando pelo sangue do pai antes mesmo dele esfriar no caixão? Não deixe que isso aconteça com você. Proteja o seu amanhã em silêncio. O homem que constrói com as mãos nem sempre percebe quando o castelo começa a ser cercado por abutres. Ele me ajudou a estruturar a compra daquela terra no brejo, de uma forma que ninguém, nem mesmo o Alberto, pudesse colocar a mão sem a minha autorização expressa em vida. Eu passei 40 anos sendo a Dona Cecília, a esposa dedicada que nunca discutia por dinheiro. Mas por dentro, eu era a guardiã de um segredo que crescia a cada ano. Aquele terreno, que ficava numa área que ninguém dava nada, começou a ser cercado por fábricas e condomínios de luxo. Enquanto o Rafael ia para a faculdade de economia com o carro que a gente ajudou a pagar, e enquanto a Patrícia desfilava com as joias que ela dizia serem investimentos, eu via os impostos daquele terreno subirem e a valorização atingir números que me davam vertigem. Eu poderia ter vendido aquilo 10 anos atrás e estar morando numa cobertura na praia, mas eu guardei. Guardei porque eu sabia que o caráter do meu filho estava sendo testado pelo conforto excessivo. Eu queria ver se ele cuidaria de nós por amor ou por interesse. Infelizmente, o porão me deu a resposta. Naquela noite da expulsão, depois que o Vicente e os oficiais foram embora, eu e o Alberto não conseguimos dormir logo. Ficamos andando pela casa, redescobrindo o nosso espaço. Eu entrei na suíte de cima, que a Patrícia já tinha começado a descaracterizar com aqueles móveis frios e cinzas que ela tanto gostava. Em cima da mesa, ela tinha deixado um catálogo de casas de repouso. Eu abri e senti meu estômago embrulhar. Havia anotações nas margens, com a letra dela, calculando quanto sobraria da nossa aposentadoria se eles nos colocassem no quarto mais barato, aquele que não tinha janela para o jardim. Eles já tinham nos descartado. Para eles, nós éramos apenas um custo fixo que precisava ser reduzido. Eu peguei aquele catálogo e o levei até a lareira da sala. O Alberto me acompanhou e juntos nós vimos o papel queimar. Nunca mais, ele disse, com uma lágrima escorrendo pelo rosto vincado. Nunca mais ninguém vai decidir onde a gente vai dormir ou o que a gente vai comer. Eu o abracei forte. O segredo da pedra solta no porão não era apenas sobre papéis e valores, era sobre a dignidade que a gente nunca deveria ter deixado eles arranharem. No dia seguinte, a notícia da expulsão e da intervenção judicial correu o bairro como um rastilho de pólvora. Sabe como é cidade pequena, ou mesmo esses bairros antigos onde todo mundo se conhece há décadas? Eu saí para ir à padaria logo cedo e o olhar das pessoas tinha mudado. Antes, elas me olhavam com aquela pena silenciosa, achando que eu era a velhinha que estava sendo dominada pelo filho bem-sucedido. Mas agora, o respeito tinha voltado. A dona Clarice, que mora na esquina e sempre foi a maior fofoqueira da região, me parou no caminho. Cecília, minha querida, eu soube o que aconteceu, ela disse, com os olhos brilhando de curiosidade. Dizem que o Rafael saiu de lá com as roupas numa sacola e que você descobriu uma fortuna escondida. É verdade? Eu apenas sorri. Aquele sorriso de quem não deve nada a ninguém. Dona Clarice, eu não descobri fortuna nenhuma. Eu apenas decidi que o meu teto não serve para abrigar quem não respeita o pai e a mãe. O Rafael agora vai ter a oportunidade de construir o próprio castelo, do jeito que ele quiser, longe daqui. Mas a verdadeira consequência social para o Rafael foi muito além da fofoca de vizinhança. O Vicente, cumprindo o seu papel de advogado e meu protetor, não deixou a história morrer ali. O Rafael sempre usou o nome Andrade e a reputação desta casa para conseguir clientes na sua consultoria.
Ele vendia a imagem de um homem de família, de valores tradicionais, o filho perfeito que cuidava dos pais idosos no casarão histórico da Drayton Street. Quando os clientes dele souberam que ele tinha nos trancado no porão para tentar roubar a escritura, o castelo de cartas dele desmoronou em uma semana. O Vicente me contou que os telefones do escritório do Rafael não paravam de tocar com pessoas cancelando contratos. Ninguém quer confiar suas economias a um homem que é capaz de fazer isso com a própria mãe. A elite da cidade, aqueles que o Rafael tanto tentava impressionar, fechou as portas para ele. Ele se tornou radioativo. A Patrícia, que vivia postando fotos da nossa casa nas redes sociais como se fosse dela, teve que apagar todos os perfis, porque as pessoas começaram a comentar a verdade em cada postagem. Eles acharam que o poder vinha do dinheiro que eles queriam nos tirar, mas descobriram que o verdadeiro poder em uma comunidade é a honra. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Rafael. A voz dele não tinha mais aquela arrogância, mas também não tinha arrependimento sincero. Era a voz de quem estava sendo sufocado pelas consequências. "Mãe", ele disse, e eu senti um peso no peito ao ouvir aquela palavra dita por ele. "O Vicente está processando a nossa empresa. A Patrícia foi embora para a casa da mãe dela. Eu perdi quase todos os meus clientes. Você realmente vai levar isso até o fim? Você vai deixar o seu único filho na Rua da Amargura por causa de uma briga?" Eu respirei fundo, olhando para o jardim onde o Alberto estava agora, sentado num banco ao sol, lendo o jornal calmamente. "Rafael", eu respondi, com uma calma que me surpreendeu. "Não foi uma briga, foi uma escolha sua. Você nos trancou naquela escuridão, filho. Você olhou para o seu pai doente e só viu uma cifra, um obstáculo. O que você está colhendo agora não é o meu ódio, é apenas a justiça do mundo. Eu passei 40 anos guardando um segredo para garantir que a gente tivesse paz. E agora eu vou usar esse segredo para garantir que ninguém nunca mais nos trate como lixo. Se você quer reconstruir sua vida, faça isso com a verdade, mas não espere que eu financie a sua falta de caráter." Eu desliguei o telefone e senti uma leveza indescritível. O Vicente entrou na sala logo depois, com mais papéis. Ele estava radiante. "Dona Cecília, a venda do terreno foi concretizada. O valor já está na conta e eu tenho uma surpresa para a senhora." Ele abriu um mapa da cidade. "Sabe aquela pequena praça que fica perto de onde era o escritório do meu pai? Eu consegui que a prefeitura aceitasse uma doação em seu nome para revitalizar o local. Vai se chamar Praça Doutora Arnaldo e Dona Cecília. Uma homenagem à amizade de vocês e à força da mulher que não se deixou dobrar." Eu chorei. Chorei de alívio, de saudade do meu velho chefe e de orgulho de mim mesma. A vida de uma mulher de 70 anos muitas vezes é vista como o capítulo final, mas para mim estava sendo o início de um volume inteiramente novo. Nas semanas que se seguiram, a casa passou por uma transformação. Não foram reformas caras ou decorações de revista, foi uma limpeza de alma. Eu e o Alberto decidimos que o porão, aquele lugar que foi palco do nosso maior desespero, seria ressignificado. Eu chamei uma equipe de pedreiros. Desta vez eu não precisei carregar os tijolos e pedi para abrirem janelas amplas, para pintarem as paredes de pedra de um branco luminoso e para instalarem um piso de madeira acolhedor. Onde antes havia escuridão e mofo, agora existe o meu ateliê de costura e a biblioteca do Alberto. Aquela pedra solta que guardou o nosso segredo por 40 anos, eu fiz questão de manter no lugar, mas agora ela serve como o nicho de uma pequena estátua de São Francisco, o protetor dos humildes. Toda vez que eu passo por ali, eu toco na pedra e lembro que a minha força não vem do que eu tenho, mas do que eu fui capaz de suportar e proteger. A nossa rotina mudou completamente. Sem a atenção constante da Patrícia reclamando de tudo e do Rafael nos tratando como crianças incapazes, a saúde do Alberto floresceu. Ele não teve mais nenhum episódio de confusão. Nós voltamos a receber amigos para o café da tarde, coisa que não fazíamos há anos, porque a Nora achava que as minhas amigas eram velhas cansativas. Agora, a sala está sempre cheia de risadas, de cheiro de bolo de fubá e de conversas que duram até o anoitecer. Um dia desses, estávamos sentados na varanda, vendo o movimento da rua, quando um senhor passou e acenou. Era o senhor Joaquim,
um vizinho que eu não via há muito tempo. Ele parou no portão e disse: Dona Cecília, a senhora está radiante. Parece que tirou 10 anos das costas. E era verdade. A autenticidade é o melhor tratamento de beleza que existe. Quando a gente para de tentar se encaixar nas expectativas dos outros e assume as rédeas da própria história, a alma rejuvenesce. O Rafael? Bom, o último que soube foi através do Vicente. Ele teve que vender o apartamento de luxo e o carro esporte para pagar as dívidas e os processos. Parece que agora ele está trabalhando como vendedor em uma loja de materiais de construção em outra cidade. É irônico, não é? Ele, que nunca quis saber de tijolo e cimento, agora ganha a vida vendendo isso para os outros. Eu espero, do fundo do meu coração, que ele aprenda a valorizar o que é construído com esforço. Eu não guardo mágoa, porque a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu apenas guardo a distância necessária para que a minha paz não seja novamente ameaçada. À noite, antes de deitar, eu costumo dar uma volta pela casa. Eu verifico as trancas, apago as luzes e sinto a solidez dessas paredes. Eu olho para o quarto que era do Rafael e que agora é um quarto de hóspedes, pronto para receber os amigos ou quem quer que precise de um abrigo honesto. Eu percebo que a herança mais valiosa que eu vou deixar não são os milhões daquele terreno ou este imóvel histórico. É a lição de que, não importa na idade, a gente sempre tem o direito de dizer não para o desrespeito. Muitas mulheres da minha idade me escrevem ou me param na rua perguntando como eu tive coragem. E eu sempre digo a mesma coisa. A coragem não é a ausência de medo. É a consciência de que existe algo muito mais importante do que o medo. E esse algo é a nossa dignidade. Nós não somos vovozinhas frágeis que estão apenas esperando o tempo passar. Nós somos as fundações deste mundo. Nós criamos, nós nutrimos, nós construímos e, se for preciso, nós derrubamos o que for necessário para que a verdade prevaleça. Se você está passando por algo parecido, se sente que está perdendo o controle da sua vida para filhos ou parentes gananciosos, lembre-se da minha pedra solta no porão. Você também tem uma força escondida aí dentro, uma vida inteira de sabedoria que ninguém pode te tirar. Não tenha medo de usar a sua voz, não tenha medo de proteger o que é seu por direito. A justiça pode demorar a aparecer na porta, mas quando ela chega, ela não aceita desculpas. Agora, eu e o Alberto estamos planejando a nossa primeira viagem de verdade em décadas. Vamos conhecer o interior de Portugal, a terra dos nossos avós, sem pressa, sem relógio e sem ninguém nos ligando para pedir dinheiro ou para reclamar da vida. A casa vai ficar sob os cuidados de uma empresa de segurança e do Vicente, mas eu sei que ela vai estar bem. Afinal, ela sabe que a dona dela é uma mulher que não se deixa trancar em lugar nenhum, muito menos no porão da própria alma. A vida é muito curta para a gente ser coadjuvante da nossa própria história. Eu aprendi isso aos 70 anos, e se eu puder deixar um conselho para você que está me ouvindo, é este. Nunca revele todas as suas cartas até que o jogo exija a verdade absoluta. O silêncio é de ouro, mas a liberdade que ele proporciona não tem preço. E assim, entre um ponto de costura e um gole de café, eu sigo sendo a Cecília Andrade. Não a herdeira, não a vítima, mas a arquiteta do meu próprio destino. Esta casa, com suas pedras e suas memórias, vai continuar aqui por muito tempo, testemunhando que o amor de mãe é infinito, mas que o respeito próprio é o limite que ninguém, absolutamente ninguém, deve cruzar. E naquela manhã de sol, quando eu finalmente vi o Rafael partir, eu não perdi um filho. Eu recuperei a mim mesma. E essa, minhas queridas, é a maior vitória que qualquer um de nós pode alcançar. A satisfação de sentar na minha sala agora, sem o medo de ser julgada, sem o peso de ser explorada, é o que eu chamo de verdadeiro sucesso. O Alberto me chama da cozinha, dizendo que o café está pronto e que o jardim está precisando de uma regada. Eu sorrio, ajusto meus óculos e caminho em direção à luz. A história da pedra solta terminou, mas a história da nossa vida, livre e vibrante, está apenas começando. E sabe de uma coisa? O porão nunca mais foi trancado, porque agora não há mais nada a esconder e não há mais ninguém de quem se esconder. Somos donos da nossa casa, da nossa fortuna e, acima de tudo, do nosso futuro. Não, ainda não acabou. Tem muito mais dessa história que eu preciso te contar.
Detalhes que mostram como a justiça realmente se desenrolou e como cada peça desse quebra-cabeça que eu montei por 40 anos se encaixou perfeitamente. Muita gente acha que, depois que a polícia e os advogados saem, tudo se resolve num passe de mágica. Mas a verdade é que os dias que se seguiram àquela noite no porão foram os mais intensos da minha vida. Eu precisei de cada gota daquela força que eu cultivei no silêncio do escritório do Dr. Arnaldo. Na manhã seguinte à saída do Rafael e da Patrícia, o casarão parecia maior, mas também parecia que estava em estado de choque. O Alberto ainda estava muito fragilizado, e eu sabia que a cura dele não viria de remédios, mas de uma sensação de segurança que ele não sentia há muito tempo. Eu me levantei antes do sol, como sempre fiz, mas dessa vez não havia o peso no peito de saber que encontraria a cara de desprezo da Patrícia na cozinha. Eu caminhei pelos corredores e cada tábua de madeira que rangia parecia me dar um bom dia de boas-vindas. Eu fui para a cozinha e comecei a fazer o café. Enquanto a água fervia, eu me perdi olhando para o jardim através da janela de vidro jateado. Eu me lembrei de 1983, um ano depois de ter comprado aquele terreno secreto. O Alberto tinha sido promovido a supervisor na metalúrgica e a gente achou que finalmente a vida ia ficar mansa. Mas aí veio aquela crise econômica terrível. As demissões em massa começaram e o medo de perder tudo batia na nossa porta toda noite. O Alberto chegava em casa arrasado, com medo de não conseguir sustentar o Rafael, que ainda era um bebê. Foi naquela época que eu aprendi a ser a âncora. Enquanto ele se desesperava, eu ia para o escritório do Dr. Arnaldo e trabalhava até às 10 da noite, organizando processos de falência, aprendendo como os bancos tomavam as casas das pessoas e como as brechas na lei podiam ser usadas tanto para o mal quanto para o bem. Eu me lembro de um caso específico que o Dr. Arnaldo atendeu. Era uma viúva, Dona Alzira, que os sobrinhos estavam tentando interditar para ficar com a fazenda dela. Eu vi aquela mulher chorando na recepção e o Dr. Arnaldo, com aquela calma de quem já viu de tudo, me disse: Cecília, preste atenção no que eu vou fazer aqui. A lei protege quem tem provas, não quem tem razão emocional. Ele montou uma blindagem patrimonial para a Dona Alzira que os sobrinhos não conseguiram quebrar nem em 100 anos. Aquilo foi a minha escola. Eu não estava apenas datilografando papéis, eu estava absorvendo uma armadura. E foi essa armadura que eu comecei a construir para mim mesma, sem que ninguém percebesse. Enquanto eu lembrava disso, o telefone da cozinha tocou. Era o Vicente. Dona Cecília, como vocês passaram a noite? Eu disse que estávamos bem, mas que o silêncio ainda era estranho. O Vicente então me avisou que o Rafael tinha tentado ligar para ele de madrugada, desesperado, tentando negociar a dívida que eu tinha apresentado. Ele queria que eu retirasse a queixa de cárcere privado em troca de ele desistir de qualquer processo de interdição. Eu dei uma risada curta. Vicente, meu filho, eu disse, você diga ao Rafael que a época das negociações acabou no momento em que ele girou a chave do porão. Agora, não é sobre dinheiro, é sobre o que é certo. Mas o Rafael não ia desistir fácil. Ele sempre foi teimoso e, influenciado pela Patrícia, ele achava que ainda tinha alguma carta na manga. 2 dias depois, ele teve a audácia de aparecer no portão com o tal advogado dele, um rapaz novo que parecia mais preocupado com o brilho do sapato do que com a ética do caso. Eu estava no jardim, cuidando das minhas orquídeas que a Patrícia quase tinha matado por falta de água. O Alberto estava sentado na varanda, e eu vi o corpo dele tensionar quando viu o carro do filho parando. Eu não esperei eles chamarem. Caminhei até o portão, ainda com a tesoura de poda na mão. O Rafael desceu do carro com uma cara de vítima que me deu náuseas. Mãe, a gente precisa conversar como pessoas civilizadas. Esse advogado aqui, o Dr. Gustavo, tem uma proposta que vai ser boa para todo mundo. Você não quer ver seu filho processado criminalmente, quer? O tal doutor. Gustavo deu um passo à frente, tentando ser intimidador. Dona Cecília, a senhora precisa entender que um processo de cárcere privado contra um filho é algo que mancha a reputação da família inteira. Além disso, as provas que a senhora apresentou no porão podem ser questionadas juridicamente. Aquela confissão de dívida foi assinada sob pressão emocional. Eu o interrompi antes que ele terminasse a frase. Eu olhei bem no fundo dos olhos daquele rapaz e disse: Doutor, eu trabalhei 30 anos com o Dr. Arnaldo.
Eu sei exatamente o que é uma assinatura sob pressão e o que é uma salvaguarda legal. E se o senhor acha que a reputação da família está em jogo, o senhor deveria avisar ao seu cliente que a reputação dele já ruiu no momento em que os vizinhos viram os oficiais de justiça aqui. Agora, se vocês não saírem da frente do meu portão em 5 minutos, eu vou chamar o Vicente e o oficial que ficou de plantão para o nosso caso. E Rafael, não me chame de mãe enquanto não souber honrar o ventre que te carregou. Eles saíram bufando, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo da pressão social. No domingo, eu decidi que precisávamos de um aliado que não fosse apenas o advogado. Eu precisava que a comunidade entendesse que a dona Cecília não estava louca, como o Rafael andava espalhando. Eu liguei para o meu vizinho de 3 casas abaixo, o senhor Leopoldo. O Leopoldo é um homem maravilhoso, um professor aposentado que sempre foi muito respeitado por aqui. Ele e o Alberto costumavam jogar xadrez antes da doença apertar. O Leopoldo veio tomar um café conosco naquela tarde. Ele entrou na casa com um buquê de flores do jardim dele para mim e um livro novo para o Alberto. Cecília, o bairro está um alvoroço, ele disse, sentando-se com a gente. O Rafael anda dizendo no clube que você está tendo lapsos de memória e que aquele advogado, o Vicente, está te manipulando para ficar com o seu patrimônio. Ele está tentando virar as pessoas contra você. Eu olhei para o Leopoldo e senti uma gratidão imensa por ele ter vindo nos contar a verdade. Leopoldo, meu amigo, eu disse, servindo uma fatia generosa de bolo de nozes. As pessoas acreditam no que querem, mas a verdade tem um peso que ninguém consegue carregar por muito tempo. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu levei o Leopoldo até o porão. Eu queria que ele visse com os próprios olhos onde o meu filho tinha nos deixado. Quando ele viu as marcas no chão, a umidade das paredes e o banco de madeira onde passamos aquelas horas, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele fez isso com vocês? O Rafael? Ele perguntou incrédulo. Fez, Leopoldo. E fez sorrindo, dizendo que era para o nosso bem. Naquele momento, eu soube que tinha um aliado de peso. O Leopoldo não era apenas um vizinho. Ele era o presidente da associação de moradores e um dos diretores do clube, onde o Rafael tentava manter as aparências. Se o Rafael queria jogar o jogo da reputação, ele ia descobrir que eu tinha as melhores referências da cidade. Nos dias seguintes, o Leopoldo começou a agir. Ele organizou uma reunião da associação na nossa casa. Eu estava nervosa, com medo de ser julgada, mas o Vicente me encorajou. Dona Cecília, a senhora é a vítima aqui. Mostre a sua força. E eu mostrei. Recebemos cerca de 15 vizinhos antigos, pessoas que viram o Rafael crescer. Eu contei a história toda, desde o sacrifício para construir a casa, até o segredo do terreno e a traição no porão. Eu não escondi nada. Mostrei os documentos, mostrei os áudios que o Vicente tinha gravado. A reação foi imediata. As pessoas ficaram horrorizadas. A dona Mary, que sempre foi muito próxima da Patrícia, saiu daqui dizendo que nunca mais pisaria na loja de cosméticos que a Patrícia frequentava. O Sr. Peter, um dos sócios do clube, garantiu que o Conselho de Ética ia ser informado sobre a conduta do Rafael. Ali, naquele momento, eu percebi que a verdadeira fortuna que eu tinha guardado não era o dinheiro do terreno, era a rede de respeito que eu construí durante 70 anos de honestidade. Mas o confronto final com o Rafael ainda estava por vir. E não seria no tribunal, mas aqui, dentro desta sala. O Vicente me avisou que a empresa do Rafael estava entrando em colapso. Os investidores, assustados com os rumores de fraude familiar e o possível bloqueio de bens que o Vicente tinha solicitado, começaram a retirar o capital. O Rafael estava perdendo tudo o que ele mais amava, o status. Numa tarde de chuva fina, o Rafael apareceu de novo. Mas dessa vez ele estava sozinho, sem advogado, sem carro de luxo. Ele estava num táxi e com as roupas visivelmente amassadas. Ele bateu na porta e o Alberto, que estava mais forte, foi quem abriu. Pai, eu preciso falar com a mãe. Por favor, minha vida está desmoronando. O Alberto olhou para ele com uma tristeza infinita. A sua vida, Rafael? Ou o seu teatro? Entra, sua mãe está na sala. Eu estava sentada na minha poltrona, lendo um livro. Eu não me levantei. O Rafael entrou e parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ele se sentou no sofá, onde antes a Patrícia ditava as regras, e começou a chorar. Um choro de criança acuada, mas que eu sabia que ainda tinha um fundo de manipulação. Mãe, eu perdi 3 grandes contratos hoje.
O conselho do clube me mandou uma carta pedindo meu afastamento. As pessoas estão me olhando na rua como se eu fosse um monstro. A Patrícia me deixou, disse que não ia afundar com um perdedor. Eu não tenho para onde ir, mãe. Por favor, retira o bloqueio do terreno. Eu prometo que devolvo tudo com juros. Eu compro uma casa menor para vocês, a melhor que tiver. Eu fechei o meu livro devagar. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir a chuva batendo nas janelas. Rafael, eu disse, e minha voz era um sussurro frio. Você ainda não entendeu, não é? Você está aqui falando de contratos, de clube, de dinheiro. Você ainda não falou uma palavra sobre o que você sentiu quando ouviu o seu pai chorar no escuro daquele porão. Você não perguntou se o coração dele aguentou a pressão alta naquela noite. Você não pediu perdão por ter nos tratado como obstáculos no seu caminho de ganância. Ele baixou a cabeça soluçando. Eu estava desesperado, mãe. As dívidas estavam me matando. As dívidas eram suas, Rafael. O desespero foi uma escolha sua quando você decidiu que a solução para os seus problemas era roubar de quem te deu a vida. O terreno que eu guardei por 40 anos não existe para salvar a sua empresa. Ele existe para garantir que o seu pai tenha dignidade até o último dia da vida dele e para garantir que eu nunca mais precise ter medo de um filho que se tornou um estranho. Eu me levantei e fui até a janela. O Vicente já preparou os papéis. Nós não vamos te colocar na cadeia, Rafael. Eu não quero carregar esse fardo, mas você vai assinar uma renúncia completa a qualquer direito sucessório desta casa e de qualquer outro bem meu. Você vai sair de Savannah e vai tentar ser um homem de verdade em outro lugar. Se você realmente quer redenção, você vai trabalhar e construir o seu próprio caminho, sem usar o nome Andrade como escudo. Mas eu não tenho nada, ele gritou. Você tem o que você merece agora, Rafael, a sua liberdade e o seu caráter para reconstruir. O que você fizer daqui para frente é com você e com Deus, mas aqui, nesta Drayton Street, você não tem mais morada. Ele assinou os papéis ali mesmo, na frente do Alberto e do Vicente, que tinha chegado minutos antes. Quando ele saiu, ele parecia uma sombra. Eu vi o táxi se afastar e senti um nó na garganta. O luto por um filho que estava vivo, mas que eu tinha perdido há muito tempo para a vaidade. Depois que ele se foi, o Alberto veio e me abraçou. Você foi corajosa, Cecília, mais do que eu seria. Eu fiz o que precisava ser feito, Alberto, para que a gente possa finalmente ter paz. Mas a paz, como eu descobri, não é apenas a ausência de conflito, é a presença de propósito. E foi nos meses seguintes que eu descobri o que realmente significava ser a Dona Cecília, a mulher que guardou um segredo por 40 anos. Eu e o Alberto decidimos que não íamos apenas viver o resto dos nossos dias. Íamos fazer a diferença. Com a venda do terreno concretizada, o dinheiro era mais do que suficiente para nós 10 vezes. Então, eu chamei o Vicente e propus algo audacioso. Vicente, eu quero criar uma fundação. Quero transformar aquela parte degradada, perto do antigo terreno, num centro de apoio para idosos que sofrem violência familiar. Quero advogados lá, quero médicos e quero que o nome do Dr. Arnaldo esteja no topo da fachada. O Vicente ficou emocionado. E assim começamos o trabalho. Eu passei a ir ao canteiro de obras toda semana. Eu não era mais a velhinha do casarão, eu era a fundadora. As pessoas me viam passando e me cumprimentavam com uma admiração que me deixava encabulada, mas que me dava forças. O Alberto começou a ajudar na organização da biblioteca do centro. Ele se sentia útil de novo. E o segredo da pedra solta? Bom, ele se tornou uma lenda na família Andrade. Mas o que ninguém sabia é que atrás daquela pedra, depois que eu tirei a caixa de biscoitos, eu encontrei algo que eu mesma tinha esquecido. Uma carta que o doutor Arnaldo tinha deixado para mim, dentro do envelope do contrato, datada de 40 anos atrás. Eu só a li meses depois que tudo acabou. A carta dizia: Cecília, se você está lendo isso, é porque o dia que eu temia chegou. Mas não chore. O dinheiro que este papel representa é apenas papel. A verdadeira herança que eu te deixei foi a capacidade de olhar para a tempestade e não desviar o olhar. Você é a mulher mais forte que eu conheci, e eu sei que, seja lá o que o futuro te trouxe, você saiu vitoriosa. Lembre-se sempre, o segredo não é o que se esconde, mas o que se protege. Eu li aquelas palavras e senti que o Dr. Arnaldo ainda estava ali, me guiando.
A satisfação que eu sinto hoje, aos 70 anos, não vem do saldo bancário ou da beleza deste casarão. Vem de saber que eu protegi o que era sagrado. Hoje, quando eu olho para o porão, que agora é o meu escritório e o lugar onde eu recebo outras mulheres para contar minha história, eu vejo luz. As janelas que eu mandei abrir deixam o sol de savana entrar e iluminar cada pedra. O mofo se foi. O medo se foi. O Rafael? Soube que ele está em uma cidade pequena, tentando se reerguer. Às vezes ele manda uma mensagem curta e eu respondo com educação, mas sem intimidade. O perdão é um processo e eu ainda estou no meio dele. Mas a minha vida, a minha vida nunca foi tão minha quanto agora. Eu aprendi que a gente não deve ter medo de guardar segredos se eles forem para o bem de quem a gente ama. E aprendi que o tempo é o melhor juiz que existe. Se você está me ouvindo e sente que o seu mundo está desmoronando, olhe para as paredes ao seu redor. Pode ser que haja uma pedra solta esperando por você, mas essa pedra não está na parede, ela está na sua alma. É a sua força, a sua história, o seu basta. A Dona Cecília que vocês veem hoje é uma mulher plena. Eu e o Alberto voltamos a dançar na sala, às vezes ao som de um rádio antigo, às vezes apenas ao som do vento. A casa está cheia de flores, de vida e, acima de tudo, de verdade. E se alguém me perguntar se eu me arrependo de ter escondido aquele terreno por 40 anos, eu respondo com todo o orgulho do mundo. Foi o melhor segredo que eu já guardei. Porque foi ele que me permitiu, hoje, estar aqui contando essa história para vocês, com a cabeça erguida e o coração em paz. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas, Dona Cecília, o que aconteceu com a Patrícia? Bom, a Patrícia descobriu que a beleza e a arrogância não pagam contas quando o caráter é pobre. Ela tentou processar o Rafael para ficar com o que restava da empresa, mas como o Vicente tinha feito um trabalho impecável de auditoria, ela acabou saindo com as mãos abanando também. Dizem que ela voltou a morar com a mãe e que vive reclamando da vida. Eu não desejo o mal dela, apenas desejo que ela nunca mais cruze o caminho de uma mulher que sabe o seu valor. E assim, a história do porão se fecha. Mas o meu futuro... O meu futuro é um livro em branco que eu escrevo todos os dias, com letras firmes e sem medo de errar. A justiça, minhas queridas, pode demorar a subir os degraus da nossa casa, mas quando ela entra, ela limpa toda a sujeira. E eu, Cecília Andrade, sou a prova viva de que nunca é tarde para retomar o que é seu e para mostrar ao mundo que a sabedoria de uma mulher madura é o tesouro mais valioso que existe. Eu vou ali agora, o Alberto está me chamando para ver o pôr do sol da varanda. É o nosso momento sagrado, e toda vez que o sol se põe, eu agradeço por ter tido a coragem de mover aquela pedra. Porque no final das contas, o que estava escondido ali não eram apenas papéis, era a minha própria liberdade. E a liberdade, como vocês sabem, é o único bem que a gente leva dessa vida. Fiquem com Deus e lembrem-se, protejam os seus segredos, mas nunca deixem que eles apaguem a sua luz. A vida é um presente, e ser a dona do seu próprio destino é o maior milagre que a gente pode realizar. Até a próxima história, porque a vida de uma mulher como eu sempre tem mais um capítulo guardado na manga, ou atrás de uma pedra de granito. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de compartilhar com aquela amiga que precisa de um sopro de coragem hoje. E me conta aqui embaixo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você perdoaria o Rafael ou faria como eu, mantendo a distância necessária para ter paz? Eu quero muito ler o que vocês pensam, porque a nossa troca é o que me faz continuar sendo essa mulher de fibra. Um beijo grande da Dona Cecília, e que a luz da verdade sempre ilumine o caminho de vocês.